Afinal de contas, qual que é a origem dos dragões de Westeros? Ou precisamente qual os dragões da antiga Valíria eram montados por senhores dos dragões? Será que era só nos Targaryen? Fica nesse vídeo que você vai entender um pouco mais sobre essa história de Game of Thrones, ou Casa do Dragão. Pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Joemir Eusébio, mais uma vez trazendo uma curiosidade que todo mundo pergunta: como os Targaryen tinham dragões? Como eles eram senhores dos dragões? Ou como eles mesmos falam na obra de George R. R. Martin, que eles eram senhores dos dragões, tinham sangue de dragão, eram os únicos herdeiros que podiam montá-los. De fato, a história dos livros não nos engana e diz pra gente que algumas famílias seletas da antiga Valíria é que domavam esses dragões. Mas será que eles realmente tinham esse sangue? A resposta é muito mais simples do que você imagina. Em certos manuscritos da própria história, um certo septão chamado Barf era septão de confiança de um antigo rei chamado Jaehaerys Targaryen. Ele estudava muito sobre isso e tinha um livro próprio escrito, que é o mencionado na obra, que ele falava e estudava sobre essa origem dos dragões, como eram feitos. E é dito pra gente que na história, os magos de sangue da antiga Valíria é que fizeram essa mescla entre duas raças precisas que existiam na antiga Valíria. Os Worms, que eram uma criatura semelhante a dragões, mas não chegavam ao tamanho dos dragões que vocês conhecem na obra ou na literatura, que chegavam mais ou menos a 9 metros, não eram tão grandes como os dragões. E também as Serpes de Fogo, que eram criaturas gigantescas que viviam entre as cavernas de exploração, onde os escravos da antiga Valíria que mineravam. Você sabe que lá é mencionado no livro, existiam certos lugares que eram minerados, onde a antiga Valíria tinha vários lugares de fogo, assim, próximo de lava, e que eles tinham cavernas para minerar todo o ouro e todos os ferros que eles tinham, né, para construir a sua eterna glória, que acabou em destruição. Provavelmente deve ter sido por isso, de uma grande erupção que destruiu tudo lá, né? Esses magos de sangue fizeram uma junção misturando magia, alquimia e um pouco de ciência, biologia, né, para estar criando essas criaturas. E para o mundo de Games of Thrones não é muito estranho isso, porque o mundo é uma parte de fantasia na qual tem essa parte de septões estudando a parte da anatomia do... Tá, tudo bem, então você está dizendo que eles eram uma mescla de duas raças que acabou nascendo esses dragões. Precisamente é isso mencionado nos livros, entendeu? E até mesmo o próprio Daemon comenta isso para Rhaenyra no segundo episódio de Casa do Dragão. Tudo bem, você vai me dizer que tem aquela história mais fictícia, que dizem é uma história mais romantizada contada no livro, e que existem outros povos que diziam, até mesmo a Daenerys comentou isso para uma serva dela, entre a primeira e a segunda temporada, em que existiam duas luas no passado e uma delas se aproximou demais do sol, ela estourou e nasceu 1000 dragões. Esses dragões beberam daquele fogo do sol e acabaram aprendendo a habilidade de soprar fogos e desceram até as terras de Westeros. Quase falei terras intermédias de Elden Ring, caramba. Isso é uma explicação mais lúdica, uma explicação mais romantizada, mas na verdade eu acredito muito nessa parte que a própria literatura diz. E o showrunner, que é responsável por cuidar de todos os acontecimentos de Casa do Dragão, chegou a mencionar alguma coisa desse tipo, que para se criar um dragão, em entrevistas, né, é necessário a junção de duas raças, entendeu? Com alquimia e magia. Por exemplo, isso é interessante, porque explicaria muito melhor como os dragões surgiram. É uma explicação plausível para mim, fica muito mais da hora em Game of Thrones, mas tá, tudo bem, você não explicou como é que os Targaryen conseguiam domar esses dragões. Não só os Targaryen, mas algumas famílias seletas eram escolhidas, então acredito que possa ser uma teoria que esses magos de sangue da antiga Valíria devem ter mesclado, tentado colocar de alguma forma sangue de certas famílias seletas para que essas criaturas obedecessem essas famílias. Mas não iam criar um monstro, uma máquina de destruição como os dragões e não ter controle total deles. Eles teriam que ter essa certeza, entende? Games of Thrones é um mundo muito vasto, tem várias histórias bacanas. George R. R. Martin pensou nisso de uma forma muito bacana, e até mesmo quando ele foi criar os primeiros livros, que foi lançado em 1900 e bolinha, que eu não esqueci o nome agora, galera. Eu sou ruim de marcar data às vezes. No começo da sua criação, ele explicava, não chamavam eles de dragões, e sim wyverns de fogo, entendeu? Então provavelmente eles devem ter vindo dessas criaturas. Você curtiu esse vídeo? Espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem mais vídeos de Games of Thrones, deixa nos comentários aí. Quem sabe seu comentário não vira um vídeo. Forte abraço, fique com Deus, deixa a panelada no like e até mais.